Amém. Deus seja louvado pela vida das nossas crianças. Tão bom ouvi-las cantando a respeito do nosso Senhor Jesus, que foi morto, ressuscitou e vai voltar. Vamos abrir, queridos, nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Colossenses 3, eu vou ler os 4 primeiros versículos. Peço que os irmãos acompanhem com atenção, com interesse, com reverência. Colossenses 3. A partir do verso 1 diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai Celestial, nós damos-te graças por podermos prestar culto ao Senhor. Adultos, jovens, adolescentes, crianças, o teu povo reunido, adorando ao Cordeiro que foi morto e ressuscitou, e que reina e vive para sempre e um dia vai voltar. Como é bom, como é prazeroso, como é abençoador para nós prestar culto ao Senhor. Como é bom, ó Deus, ouvir a respeito de Cristo, cantar a respeito de Cristo, exaltar a Cristo. E agora, no momento em que acabamos de ler a Tua palavra, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Abençoa, Senhor, a exposição da Tua palavra. Fala ao coração das crianças, adolescentes, jovens, adultos, daqueles que aqui estão, daqueles que estão acompanhando à distância. Fale ao coração de todos nós. Pedimos isso no nome daquele que reina e vive para sempre, Jesus. Amém. Eu já contei aqui, não sei se você se lembra, no episódio da vida de um homem chamado William Randolph Hearst. Hearst foi alguém que revolucionou a área do jornalismo, né? O jornalismo moderno deve a sua estrutura a este homem chamado William Randolph Hearst. O pastor John MacArthur Jr., no seu livro Nossa Suficiência em Cristo, ele começa um dos capítulos do seu livro narrando um episódio da história de Randolph Hearst, quando aquele homem que era um colecionador de artes, ele investia parte do seu dinheiro, da sua fortuna em artes. E certa feita ele leu sobre uma coleção de artes e ele ficou muito interessado. Ele pensou, essa coleção precisa ser minha. E ele logo chamou o seu assistente e disse, eu quero essa coleção de artes, vá em busca, procure, porque eu preciso ter essa coleção de artes. Então o seu assistente, o seu secretário foi em busca dessa coleção para comprar, para que William Hearst tivesse na sua coleção aquelas obras de arte. Passado um tempo, o seu assistente voltou e ele perguntou para o seu assistente, você encontrou? Ele disse, encontrei. E então, onde estão? Estão no seu galpão já há muitos anos. Essa coleção já é sua há muitos anos. John MacArthur conta essa história num capítulo que ele trata justamente sobre o tema a nossa suficiência em Cristo. Aplicando ao fato de que nós, cristãos, que como Paulo escreve aqui, estamos em Cristo, e em Cristo temos tudo o que nós precisamos para uma vida de adoração ao Senhor, para uma vida de conforto, para uma vida de fortalecimento. Tantas vezes buscamos fora de Cristo aquilo que somente Cristo pode dar, aquilo que já temos em Cristo Jesus. Queridos, no texto que nós lemos, nós encontramos as verdades de que estamos em Cristo, e por estarmos em Cristo, podemos e devemos ter uma nova vida, um novo pensamento, um pensar não naquilo que está na terra. E estando em Cristo, queridos, nós temos tudo o que nós precisamos para uma vida voltada para o Senhor, para as coisas do alto. Estando em Cristo, queridos, nós temos tudo o que precisamos
para uma vida agradável ao Senhor. Na mensagem desta manhã, o resumo da mensagem desta manhã é que nós estamos em Cristo, tanto na sua morte e ressurreição, no seu estado de exaltação, e por estarmos em Cristo, devemos viver uma vida com o nosso coração, com a nossa mente voltada para Cristo, para as coisas do alto. Este é o resumo da mensagem desta manhã. Queridos irmãos, a carta que Paulo escreveu aos Colossenses é uma carta, e nós já fizemos a exposição dessa carta há alguns anos. Se você quiser, está lá no canal da nossa igreja no YouTube. E Paulo, nesta carta, ele combate aquilo que alguns chamam de heresia de Colossos. Não sabemos exatamente a natureza da chamada heresia em Colossos, porque Paulo não a definiu em detalhes, mas Paulo vai combatendo essa chamada heresia de Colossos, que tinha a ver, por exemplo, com o fato de que alguns falsos mestres passaram por ali na cidade de Colossos, na igreja, uma igreja que Paulo, se você observar no capítulo 1, ele diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. E Paulo fala, meus irmãos, a respeito do que ele havia ouvido através de Epáfras. Paulo não havia fundado aquela igreja, mas sim Epáfras. E ele fica sabendo da situação daquela igreja, de que falsos mestres estavam levando aqueles crentes a acreditar que Cristo não era suficiente para uma vida plena, para uma vida espiritual plena. Aqueles falsos mestres diziam: ok, vocês creem em Cristo, isso é bom, mas não é suficiente. Vocês precisam de um conhecimento especial a parte de Cristo. Uma heresia que era muito comum naquela época, o gnosticismo. Vocês precisam então da filosofia, de um conhecimento especial a parte de Jesus, e Paulo combate isso. Nós lemos, por exemplo, no capítulo 2, se você voltar um pouco, a partir do verso de número 8, Paulo combate essa ideia. Por exemplo, no verso 9 ele diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele vocês receberam a plenitude, ele é o cabeça de todo o principado e potestade, nele vocês também foram circuncidados. Paulo vai combatendo essa ideia, dizendo que em Cristo habita toda a sabedoria. Cristo é suficiente, nós não precisamos de um conhecimento à parte de Cristo. Havia também a ideia, sendo pregada ali pelos falsos mestres, de que eles, além de Cristo, eles precisavam também observar as leis de Moisés, as leis judaicas, para que eles pudessem obter o perdão e a salvação. Eles precisavam observar os ritos judaicos, eles precisavam observar as festas judaicas, eles precisavam observar a dieta, não coma isso, não coma aquilo, eles precisavam observar uma série de coisas, eles precisavam ser circuncidados, como se Cristo não fosse suficiente. Então havia o misticismo. Paulo combate no capítulo 2, nos versos 18 e 19, olha o que ele diz: não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheios de orgulho sem motivo algum na sua mente carnal. Dizem: olha, vocês precisam, aqueles falsos mestres, adorar a anjos. Misticismo pecaminoso. Paulo combate também o chamado ascetismo. Aqueles falsos mestres estavam enchendo aqueles cristãos da ideia de que eles precisavam negar coisas para que pudessem alcançar o perdão e a salvação. E olha o que Paulo escreve ainda no capítulo 2, combatendo o ascetismo, a partir do verso de número 20, Paulo diz: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam às regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisto, não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrinas dos homens. Então aqueles falsos mestres não estavam trazendo a palavra do Senhor, estavam acrescentando a lei do Senhor, estavam acrescentando usos e costumes, dizendo: para que vocês possam viver uma vida espiritual plena,
vocês precisam então ter todo esse cuidado de não tocar nisso, não tocar naquilo, não comer aquilo. E Paulo no verso 23 diz, de fato essas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade, tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. E querido, sabe, nós lemos a respeito dessas coisas, daquilo que Paulo combateu, e eu fico pensando que nós enfrentamos as mesmas coisas hoje. Talvez você, como eu disse ainda há pouco, esteja tentando viver a vida cristã, tentando viver uma plenitude espiritual, acreditando que você precisa de coisas fora daquele que morreu, derramou o seu precioso sangue por nós e venceu a morte, está reinando. Talvez você esteja buscando, através de um conhecimento fora de Cristo, como Paulo chama aqui, vãs filosofias, aquilo que em Cristo você tem, naquele que habita toda a sabedoria. Talvez você esteja buscando no misticismo, experiências místicas fora de Cristo, que em Cristo há uma experiência suficiente para a nossa vida espiritual. Talvez você esteja buscando num esforço humano, como Lutero por anos passou, se autoflagelando, fazendo jejuns, não só de comida, mas de sono e tantas coisas, acreditando que nesse esforço, ele alcançaria o perdão e a salvação. Talvez você esteja num esforço da carne, pelas suas próprias forças, tentando agradar a Deus e viver uma vida plena, e você vai se frustrar. Mas a boa notícia para nós, neste dia em que celebramos a ressurreição do Senhor, eu tenho dito, todo domingo é o dia do Senhor e nós celebramos a ressurreição do Senhor, mas hoje de forma especial, nós celebramos ao Cordeiro Pascal que foi morto, mas vive. Nós aprendemos que em Cristo nós temos tudo o que nós precisamos. Paulo então combate aquelas heresias, e no capítulo de número 3, irmãos queridos, nós lemos que Paulo exorta aqueles irmãos a continuar andando no Cristo que eles haviam recebido. Paulo, então, ele mostra que aqueles nossos irmãos e nós temos tudo que nós precisamos para uma vida fortalecida, para uma vida de alegria, de paz, de vitória sobre as tentações, para uma vida de verdadeira satisfação em Cristo, aquele que foi morto, mas vive. E conforme Paulo escreve em Romanos 8, ele está à direita de Deus e intercede por nós. Então aqueles nossos irmãos são alertados a não se deixarem enganar ou levar pelas filosofias ou sutilezas que pudessem fazer com que eles não percebessem que era na pessoa de Cristo que toda a vida deles se fundamentava. E aí Paulo começa no verso de número 1, dizendo assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo. E não se enganem, quando o texto aqui diz, se vocês foram ressuscitados, Paulo não está levantando aqui uma possibilidade. Paulo não está dizendo, se for o caso, se talvez vocês foram ressuscitados com Cristo, não. A melhor tradução seria, já que vocês foram ressuscitados com Cristo. Porque vocês foram ressuscitados com Cristo. Aqui Paulo parte já desse pressuposto que aqueles nossos irmãos lá de Colossos, eles já criam em Jesus, eles já pertenciam a Jesus, e por isso eles estavam em Cristo. Paulo começa, meus irmãos, antes de tratarmos aqui dos imperativos que Paulo vai trazer, né, a ideia de buscar, de pensar nas coisas do alto, vamos considerar primeiramente sobre qual é a nossa condição em Cristo. Paulo começa a falar sobre a nossa posição que temos em Cristo Jesus. Ele diz assim, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo. Paulo, queridos, está dizendo que nós fomos ressuscitados com Cristo. Nós estamos em Cristo. No verso de número 3, ele diz, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo. Percebem? Paulo diz que nós morremos,
ou que aqueles nossos irmãos, e a palavra de Deus é para nós hoje, então se aplica a nós hoje, morremos e ressuscitamos. E aí você pode pensar, do que Paulo está falando? Como é que morremos? Pode parecer estranho, não é, crianças? Vocês estão ouvindo isso? Paulo dizendo que nós morremos e que nós ressuscitamos. Mas nós estamos vivos aqui. Vejam, queridos, Paulo está falando da nossa condição em Cristo, da nossa união em Cristo, representados em Cristo. Quando Cristo morreu, nós morremos. Paulo trata disso anteriormente. Quando Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos. É a nossa posição em Cristo. O Espírito de Deus nos uniu a Cristo de tal forma que tudo aquilo que Cristo conquista passa a ser nosso também. Na teologia, há uma doutrina chamada de a união mística, né? Nossa união mística com Cristo. E essa semana, preparando esse sermão, eu estava estudando, relembrando um pouco dessa doutrina, e o teólogo holandês, Louis Berkhoff, ele trata dessa união mística, e a ideia de mística porque é misteriosa. E eu li alguns teólogos e eles têm dificuldade, assim a gente percebe a limitação em tentar explicar algo porque é misterioso. Então não pensem que eu vou conseguir explicar para vocês, mas o fato que é uma união, a nossa conversão, é algo que não tem como nós explicarmos de forma assim clara todas as características da nossa conversão, porque existem aspectos que estão além da nossa compreensão. Por exemplo, a ideia de que estamos em Cristo, que quando Cristo morreu, nós morremos, quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos, e tudo que Cristo conquista, isso vai, nos atinge também. Então, e a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala em outras passagens também a respeito disso, lá em Romanos capítulo 8, por exemplo, fala que nós somos herdeiros em Cristo, Romanos 8, versos 17 e 18. Percebam, queridos, que nós estamos em Cristo, é a nossa identidade em Cristo. Sabe por que isso é importante? Porque isso faz toda a diferença no nosso dia a dia. Eu confesso a vocês que quando estudei isso, a ideia de união mística no Instituto Bíblico, nos anos 90, quando estudei isso no seminário, eu não atentei para o fato de quão importante isso é para o nosso dia a dia. Às vezes nós estudamos algumas doutrinas da teologia e parecem que são coisas distantes, coisas teóricas, ledo engano. São coisas, queridos, que fazem toda a diferença para o nosso dia a dia. A nossa identidade em Cristo muda tudo. Nós estamos falando sobre isso às quintas-feiras. Não sei se os irmãos têm acompanhado. Nas últimas 2 quintas-feiras nós falamos sobre isso. A ideia de autoestima. Enquanto o mundo vai dizer o que nós precisamos é nos sentir bem com a gente mesmo. Precisamos nos amar. Dependemos que os outros nos elogiem, nos amem. A Bíblia fala da nossa identidade que temos em Cristo, e é isso que faz toda a diferença. Não é nos acharmos bons, não é nos acharmos suficientes, não é nos acharmos capazes, não é nos amarmos ainda mais, porque nós já nos amamos muito. O que faz diferença é sabermos quem nós somos em Cristo, porque nós somos fracos, limitados, e nós não precisamos de nada fora de Cristo. Em Cristo nós temos tudo o que nós precisamos. Daí Paulo falar sobre a nossa identidade em Cristo e falar que quando Cristo, ele dizer, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, ou seja, nós fomos ressuscitados. No Novo Testamento nós encontramos várias passagens onde aparece em Cristo, nele. Por exemplo, lá em Efésios 1,7, traz a ideia de que nós fomos representados através de Cristo. Paulo diz, nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Quando nós participamos da ceia do Senhor, o que faremos daqui a pouco, se Deus permitir, nós lembramos que Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto, ao ser morto, ao derramar o seu precioso sangue, em Cristo nós temos a remissão dos pecados. Jesus morreu, isso faz toda a diferença para nós, mas não somente na sua morte, naquilo que nós chamamos na teologia, no estado de exaltação de Cristo, a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus aos céus, o fato dele estar reinando à direita de Deus,
e na sua volta, é o que chamamos então de estágios da exaltação de Cristo, isso também nos atinge, isso também faz diferença para a nossa vida hoje, para o nosso dia a dia. Jesus agiu em nosso lugar. Aqui em Colossenses, no texto da nossa mensagem, não é de uma união, além dessa união representativa que Paulo está falando aqui, mas da união mística, ou seja, tudo que é de Cristo, tudo que Ele conquista, é nosso também. Se você voltar um pouquinho e olhar no capítulo 1, olha o que diz os versos 13 e 14. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Quando Jesus, queridos, venceu a morte, quando Jesus morre e vence a morte, Ele nos liberta do poder das trevas. Olhe comigo, versos 27 e 28 ainda do capítulo 1, ele diz assim: a estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Percebem? Nós estamos em Cristo. E o esforço de Paulo era para apresentar as pessoas perfeitas em Cristo. Esse é o meu esforço como pastor, o esforço dos pastores desta igreja, apresentarmos os membros desta igreja perfeitos em Cristo. Daí o ensino da palavra, daí tudo que nós fazemos. Então percebam, irmãos, e no capítulo 2, olha o que ele diz no verso de número 3, capítulo 2, verso 3, ele diz assim, para os irmãos entenderem essa ideia da nossa união com Cristo, ele diz: em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Enquanto aqueles mestres gnósticos, aqueles falsos mestres diziam para aqueles crentes de Colossos: vocês precisam obter um conhecimento à parte. Paulo está dizendo: em Cristo habita todos os tesouros da sabedoria, e nós estamos em quem? Em Cristo. Os irmãos estão entendendo isso? A bênção que é o fato de que Cristo não somente nos representa, mas mais do que isso, nós estamos em Cristo. Tudo que Jesus conquista passa a ser também nosso. Isso não é maravilhoso? Porque nenhum de nós poderia conquistar nada disso, mas Cristo conquistou. Quando Jesus, Ele obedece, e Ele obedeceu toda a lei de Deus, Ele conquista para nós a justificação. Quando Jesus morre e leva sobre si a culpa dos nossos pecados, nós conquistamos o perdão. A justiça de Cristo é colocada em nós. É por isso que na doutrina da justificação, e Paulo, escrevendo aos Romanos, fala que Jesus ressuscitou para nossa justificação. É o fato de que Jesus morreu e venceu a morte, e isso é colocado em nosso crédito. Nós que somos pecadores, nós que somos imerecedores, nós que não merecemos a vida eterna, nós que merecemos a condenação, por causa de Cristo, por causa do que Cristo fez, e por estarmos em Cristo, o que nós recebemos é a vida, é paz, é alegria, é vida eterna. Vocês não estão entendendo? Então, quando nós celebramos a ressurreição do Senhor, precisamos lembrar que essa ressurreição não é algo distante, não é apenas uma doutrina, não é apenas algo que a religião cristã proclama. É algo que tem a ver com o nosso dia a dia, na luta contra o pecado. Quando as coisas são difíceis, sermos lembrados que estamos em Cristo, que ressuscitamos com Cristo, isso faz toda a diferença. Olha no capítulo 2 ainda, os versos 6, o verso 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. Nós estamos em Cristo. Ser cristão, eu achei interessante, o Dr. Heber Júnior faz essa comparação. Ser cristão não é você ser colocado na trilha, ser colocado no caminho, para você tentar andar direitinho.
Não é Deus nos colocando no caminho e dizer, vai lá e se vira, faça o seu melhor. Ser cristão é sermos colocados em Cristo, que andou de forma perfeita. Estão entendendo? Estar em Cristo significa que, porque Cristo viveu uma vida perfeita, nós temos a justificação, nós somos justificados, porque Cristo viveu uma vida perfeita, como Paulo escreve em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão nele. Irmãos queridos, o fato de que Cristo venceu a morte, faz toda a diferença para a nossa vida. Nós enfrentamos situações tão difíceis. Eu citava ainda há pouco nossa irmã Creuza, que enfrentou um tratamento muito difícil de câncer. E sabe o que faz diferença no nosso dia a dia? Nas lutas que enfrentamos? É saber que estamos em Cristo. Sabe o que faz diferença num mundo onde vemos crianças sendo mortas de forma covarde, terrível? Que enfrentamos lutas, doenças, violência? É sabermos que a vida em Cristo, e para nós essa vida é garantida, e que de alguma forma, como eu disse, misteriosa, nós já desfrutamos desta vida. Dizer que nós já ressuscitamos em Cristo, é dizer que nós já vivemos parte daquilo que viveremos na eternidade, é dizer que já vivemos parte da realidade da glória aqui. Daí Pedro insistir, como nós vimos na série de 1 e 2 Pedro, somente 1 Pedro, quando Pedro está escrevendo para cristãos perseguidos, que nós somos apenas peregrinos, mas nós podemos ter a certeza da vida eterna. Queridos, estamos unidos a Ele de tal forma que tudo que Ele conquistou passa a ser nosso. Jesus ressuscitou e nós ressuscitamos com Ele. Tudo aquilo que Cristo realizou passa a ser seu, pois você foi ligado misticamente a Jesus Cristo pelo Espírito de Deus. Estamos unidos a Cristo, também no seu estado de glória. Quando nós olhamos ainda no verso de número 1, ele diz assim, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Cristo, meus irmãos, está à direita de Deus. Essa expressão que Paulo usa, assentado à direita de Deus, é uma expressão que denota autoridade, que denota honra. Lá no Salmo 110, Davi escreve, já Deus, inspirando Davi, escreve a respeito disso, porque ele coloca, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. E fala até que colocar os seus inimigos sob o estrado dos seus pés. Então, meus irmãos, Cristo está à direita de Deus. Ele morreu, Ele ressuscitou, venceu a morte, Ele subiu aos céus e diz a Bíblia que Ele está à direita de Deus. E é isso que nós confessamos, esse é o credo que nós confessamos, que nós cremos em Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria, que foi morto, sepultado, que venceu a morte, que ressuscitou ao terceiro dia, que subiu aos céus e está à direita de Deus, Pai, e que há de vir julgar. Jesus, queridos, está à direita de Deus. Então, lá em Efésios 2,6 diz, e juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Já parou para pensar nisso? Que em Cristo nós já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus? Porque Cristo está nas regiões celestiais, nós também já estamos, espiritualmente falando. Nós somos unidos a Cristo em sua exaltação. Olhe comigo o verso de número 4. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Nós estamos unidos a Cristo em sua ressurreição, em sua ascensão, que Ele subiu aos céus, está à direita de Deus e nós também estamos. E também, quando Ele se manifestar, do que Paulo está falando aqui? Da volta de Jesus. E na volta de Jesus, nós também estaremos com Ele. Então, depois de vermos, queridos, a nossa condição em Cristo, a nossa identidade em Cristo, a nossa posição em Cristo, agora para finalizar, vamos olhar quais são as ordens que Paulo deixa aqui, quais são os imperativos para aqueles que estão em Cristo. Verso de número 1, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto. Primeira coisa, irmãos,
Se nós estamos em Cristo, se nós ressuscitamos em Cristo, se em Cristo já estamos nas regiões celestiais, se em Cristo podemos ter não somente a certeza da vida eterna, mas já desfrutar daquilo, em parte daquilo que desfrutaremos na eternidade, como devemos viver? Não como sugeriam os falsos mestres, buscando algo fora de Cristo, vivendo pelo nosso próprio esforço, mas buscando as coisas do alto. Faz todo sentido isso. Quando Paulo coloca aqui buscar, e a palavra aqui no texto original está no presente, é um imperativo presente, é uma ordem então de algo que deve ser feito continuamente. Paulo trata aqui sobre termos uma vida orientada para as realidades espirituais, e de forma contínua. Vejam, irmãos, como estamos unidos a Cristo em seu estado de exaltação, como nós falamos na ressurreição, na ascensão, no fato dele estar nas regiões celestiais. Então devemos buscar as coisas não que são da terra. Faz sentido alguém que não está unido a Cristo viver pensando nas coisas da terra? Sim, faz todo sentido, porque ele não está unido a Cristo. Ele está unido apenas a essa terra. E então é a pessoa que vive com o seu coração no aqui, neste mundo, e é a pessoa então que vive, por exemplo, desesperada para conquistar coisas, porque ele não está unido a Cristo, ele só tem essa terra, ele só tem essa vida. É por isso que Paulo, lá em 1 Coríntios 15, diz que se a nossa esperança em Cristo for apenas nesta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Porque uma esperança em Cristo apenas para esta vida, nos levaria a pensar apenas nas coisas dessa vida. E a pessoa trabalha, como todos nós devemos trabalhar, mas coloca no seu coração, coloca o trabalho, a sua esperança no trabalho, ou coloca a sua esperança nos relacionamentos, ou coloca toda a sua esperança na saúde, e é por isso que pessoas se desesperam com o resultado de um exame. Por isso que há pessoas que se desesperam com a ideia da morte, porque para elas tudo o que existe é este mundo. Então é natural alguém que não está unido a Cristo ficar desesperado. É natural alguém que não está unido a Cristo ficar ansioso, ficar frustrado, ficar com medo, porque tudo que ele tem é este mundo. E o problema é que é um mundo caído, é um mundo quebrado, é uma vida passageira. Uma vida curta. Mas o que Paulo está nos fazendo entender aqui é que por estarmos unidos a Cristo, nós não devemos viver com o nosso coração neste mundo, com o nosso coração nesta terra. Daí novamente lembrar das palavras de Pedro, que nós somos peregrinos aqui, nós estamos aqui de passagem. Buscar aqui não significa ir ao encontro de algo que não temos, mas orientar a nossa vida com aquilo que combina com quem nós já somos em Cristo. Por isso devemos buscar viver conforme a nossa identidade que temos em Cristo Jesus. Como eu disse, a ideia aqui é uma busca assídua, intensa, uma busca contínua. É colocar o nosso coração não no que está aqui nesta terra, mas no Senhor, nas coisas do Senhor. E aí já fica uma pergunta para nós: é assim que nós temos vivido? Jesus ressuscitou, como é que você tem vivido? Como se ele estivesse ainda morto? Jesus ressuscitou, estamos em Cristo, como é que você tem vivido? Como se Cristo ainda estivesse morto. Você está ligado a esta terra com seu coração neste mundo passageiro, desesperado por coisas que vão passar. E Paulo, além de usar aqui a expressão busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, além desse buscar, Paulo traz um outro imperativo no verso 2: pensem nas coisas lá do alto e não nas que são da terra. Buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto. O nosso pensamento, a nossa mente deve estar não nas coisas que são da terra. E vejam, Paulo não está sugerindo que devemos viver como pessoas alienadas, andando olhando para o céu, não é isso. Pessoas que estão vivendo neste mundo, desligadas desse mundo, não sabem o que está acontecendo, estão alheias à realidade. Não é isso. Paulo está falando do nosso coração, não colocarmos o nosso coração nas coisas dessa terra, buscar o que é do alto, pensar no que é do alto,
O pensar complementa o buscar. Estava lendo essa semana um livro do Timothy Keller, Esperança em Tempos de Medo, que ele trata justamente sobre a doutrina da ressurreição de Cristo. E ele diz que o ser humano sempre pensa nas coisas que são da terra. Nós dependemos delas, construímos nossa vida sobre elas e só temos olhos para elas, em vez de olharmos para Deus em busca de identidade, sentido, salvação e amor. Olha como Timothy Keller coloca. Nós, os seres humanos, estão muito ligados a este mundo e só pensam nas coisas desse mundo. E aí vem a implicação disso. Com isso, elas se tornam ídolos, coisas que temos de ter para acolher com alegria a vida. Quando nós colocamos o nosso coração nas coisas passageiras, quando não entendemos que Jesus ressuscitou e que nós ressuscitamos com Ele, nós fazemos das coisas ídolos. Passamos a ter nas coisas, a colocar nas coisas a nossa esperança, a nossa satisfação, e os ídolos sempre nos dominam. Eles criam desejos de temor, de ira, de ambição, de vícios, de práticas desordenadas. Temos de ter ídolos para ter identidade, valor próprio, sentido, por isso que trabalhamos desesperadamente, por isso que exploramos, mentimos, prejudicamos os outros. Porque estamos com o nosso coração nas coisas dessa terra. Abusamos dos outros. E Paulo diz, pensem nas coisas lá do alto. A ideia de pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto, é voltar o coração para o alto. Isso significa, ainda citando Timothy Keller, elevar a mente e o coração na direção das coisas do alto. E de modo especial para o próprio Jesus. O desejo do coração de ter alguma fonte suprema de amor e de sentido não pode ser apagado ou simplesmente ou eliminado. Nós fomos criados assim, portanto, não é possível pôr abaixo simplesmente um amor supremo. Ele tem de ser reposto por outro mais poderoso. O que o Timothy Keller está dizendo? Você não deve substituir um ídolo por outro ídolo. Por isso que nós precisamos buscar e pensar nas coisas lá do alto. Nós temos que substituir os nossos ídolos por Cristo. Nós temos que deixar, queridos, aquilo que temos colocado, a nossa esperança, a nossa satisfação, que não é o Senhor, para o Senhor. Devemos voltar o nosso coração para o Senhor. E o nosso pensamento, a nossa busca, revela onde está o nosso amor, o nosso coração. Lá em Mateus 6, no Sermão do Monte, é curioso porque Jesus trata da ansiedade, mas no verso de número 24, ele diz, no verso de número 25, ele diz, por isso digo a vocês, não se preocupem com a vida, não andem ansiosos. Mas por isso o quê? Lá no verso 19 ele diz, não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Percebem? Por que Jesus fala isso antes de falar não andem ansiosos? Porque a idolatria é a raiz da nossa ansiedade. Se você quer vencer a ansiedade, o medo, a frustração, busque as coisas lá do alto. Pense nas coisas lá do alto. Viva com a sua identidade em Cristo. Cristo ressuscitou. E isso faz toda a diferença para a sua vida. Para você não viver ansioso, desesperado, com medo. Porque quando nós somos lembrados e cremos de fato que estamos em Cristo, não há o que temer. E então nós devemos voltar o nosso coração para o Senhor. Daí, no verso de número 33, lá de Mateus 6, Jesus diz assim, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas que nos deixam ansiosos, comida, bebida, roupa, Deus vai acrescentar. Paulo está repetindo, na verdade, o que Jesus já havia ensinado no Sermão do Monte. Buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, porque nós estamos em Cristo. Buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto,
Dr. Heber Júnior faz uma outra comparação, ele compara com uma bússola. A bússola possui as indicações dos pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. E a bússola magnética, hoje se usa aparelhos sofisticados, né? Mas aquela bússola antiga magnética, ela tinha a sua agulha apontada sempre para o norte, né? O norte magnético, que não necessariamente é o norte geográfico. E o Dr. Heber Júnior, ele faz essa comparação que é dessa forma quando nós dizemos, por exemplo, pedimos para o Senhor nortear a nossa vida. Paulo está dizendo que as coisas do alto devem ser o nosso norte. É Deus norteando a nossa vida através das coisas lá do alto. Paulo termina o nosso texto falando de mais um motivo para a gente ficar confiante de que isso é possível. Ele termina falando, queridos, da vida que nós temos em Jesus Cristo, que está segura em Cristo, versos 3 e 4. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. A ideia aqui de oculta, os comentaristas bíblicos, eles divergem quanto a isso, mas eu achei interessante a ideia aqui de oculto, um comentarista dizendo que é a ideia de guardado. Fazendo comparação com o que Paulo escreve no capítulo 2, dizendo que em Cristo estão guardados, essa ideia de oculto, os tesouros da sabedoria, que nós também estamos guardados em Cristo. Já parou para pensar nisso? Cristo ressuscitou, o que isso tem a ver com a nossa vida? Nós ressuscitamos com Cristo. Cristo venceu a morte, nós vencemos a morte em Cristo. Cristo garante então para nós a vida eterna, e nós estamos em Cristo, estamos guardados em Cristo. Isso nos traz paz. A sua vida não está largada à sua própria sorte. A nossa vida está guardada naquele que venceu a morte, naquele que ressuscitou, naquele que está à direita de Deus. A nossa vida está guardada nele, ele é a nossa vida. Olha o que ele diz no verso 4, quando Cristo, que é a vida de vocês, isso não é maravilhoso? Cristo é a nossa vida. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz no capítulo 1, verso 21, porquanto o viver é Cristo e o morrer é lucro. Jesus é a nossa vida. E ele diz, quando ele se manifestar, nós também seremos manifestados com ele em glória. Queridos irmãos, nossa vida está guardada no Senhor. Nós temos a esperança no Senhor. E não podemos cair no erro achando que a nossa vida, então, nós vamos nos esforçar por nós mesmos. Nós precisamos buscar fortalecimento naquele que vive. Mais uma vez, como é que você tem vivido? Onde está a sua alegria? Onde está a sua esperança? Em Cristo? Como você tem lutado contra as tentações com as suas próprias forças? Ou fortalecido naquele que tem todo o poder? Onde está o seu coração? Eu creio que essa é a pergunta mais objetiva. Onde está o seu coração? Nas coisas do alto, onde Cristo está, ou nas coisas da terra? Eu quero terminar convidando você a abrir em Hebreus 11. Eu percebo, queridos, que isso é algo que, esse pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto, nós enxergamos que os nossos irmãos do Antigo Testamento também vivenciaram isso. Na chamada, como ficou conhecida, a Galeria dos Heróis da Fé, Hebreus 11, nós temos o relato dos patriarcas, por exemplo, Abraão. Olhe comigo Hebreus 11, a partir do verso de número 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Perceberam? Abraão recebeu a promessa da terra prometida. Abraão peregrinou pela terra. Abraão peregrinou com tendas. Ele não pôde construir uma casa, se fixar. Ele não pôde experimentar o cumprimento da promessa. Mas o autor aos Hebreus diz assim, não tem problema. Sabe por quê? Porque ele aguardava uma pátria superior. Como Pedro nos ensina lá em 1 Pedro. Porque aqui nós somos apenas peregrinos. Onde está o seu coração? Nessa pátria aqui. Olhe comigo também, a
partir do verso 13, diz assim: todos esses morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. É assim que você tem vivido, olhando de longe para as promessas, como alguém que é peregrino, que é passageiro, que não é daqui, como alguém que por não ser daqui não está com seu coração aqui, como alguém que busca e pensa nas coisas lá do alto. Olhe comigo a partir do verso 24, quando ele vai falar de Moisés. Pela fé Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Estão entendendo que alguém que não está com o coração nessa terra, Moisés preferiu ser maltratado com seu povo. Ele entendeu, meus irmãos, que por causa de Cristo, era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. E olha o verso 27. Aliás, ele termina o verso 26 dizendo: porque contemplava a recompensa. Ele pensava nas coisas do alto. Verso 27, pela fé Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Alguém que vivia pensando nas coisas do alto. E no verso seguinte, no verso 28, diz: pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, pensando nas coisas lá do alto, Moisés celebrou a Páscoa. Moisés celebrou a Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa, Jesus é o Cordeiro Pascal. Queridos, nós aprendemos nessa manhã que Jesus ressuscitou e que nós ressuscitamos juntamente com Ele. Aquele que venceu a morte, venceu por nós, e nós vencemos porque estamos nele. Aquele que é o Cordeiro Pascal, que entregou a sua vida, aquele que venceu a morte, e nós estando nele, não pertencemos a este mundo. Devemos ter a mente não neste mundo. Que Deus nos ajude, queridos, a vivermos a realidade da ressurreição, novidade de vida, com o nosso coração não nas coisas desta terra, mas no Senhor.